E aí, meus amigos, estamos de volta aí para continuar aquele vídeo, né, que a gente estava falando a respeito do sábado lá no Antigo Testamento. Então, o sábado era somente para os judeus ou ele é para nós também no tempo de hoje? Então, nos estudos anteriores que a gente falou a respeito do sábado, a gente usou os versículos que tem falando do sábado no Antigo Testamento. E eu falei para vocês que eu iria trazer também o vídeo falando do sábado no Novo Testamento, se é somente para os judeus ou é para nós no tempo de hoje, né? A gente vai estudar então somente no Novo Testamento a respeito do sábado. Então vamos lá. Então estamos aqui no livro de Mateus, né? A gente está aqui, a gente vai começar o primeiro versículo que vai falar a respeito do sábado, está aqui no capítulo 12. A gente vai entender a respeito aqui do sábado em vários versículos da Bíblia. A gente não vai isolar somente nenhum, a gente vai usar a maioria dos versículos que existe no Novo Testamento. Talvez eu não use todos, mas a maioria deles eu vou colocar nesse vídeo. Talvez o vídeo eu não consiga falar tudo nesse vídeo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então peço desculpa aos irmãos aí que tem acompanhado o canal aí. Ultimamente não tá dando tempo, irmão, para mim fazer novos vídeos, mas vamos ver se na semana eu posto mais um vídeo depois desse aqui. Mas vamos lá, a respeito do sábado, né? Estamos aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus. A gente vai ler aqui, ó, Jesus é o Senhor do sábado. A gente vai entender então os versículos aí, ó. Aqui diz assim, ó: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Vamos lá. O que os fariseus acabou de falar aqui? Estava falando aqui, colher espigas no dia de sábado, só colher ali, debulhar a espiga ali na mão ali e comer. Para os fariseus era o quê? Eram ilícitos, né? Porém os fariseus isso disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Ou seja, se a pessoa estiver com fome e ir lá no milharal, no dia de sábado, e tirar um milho ali para comer, para os fariseus isso era pecado. Então, os discípulos estavam pecando porque estava ali, tirou um milho e debulhou na mão e comeu. Aqui no pensamento dos fariseus, por eles ser rígidos, né, os fariseus intérpretes da lei lá, né, entendia, eles estavam forçando a todos. Por isso que em certo momento Jesus falou o quê? Que eles eram hipócritas. Ele estava falando para o povo fazer um monte de coisas, evitando fazer um monte de coisas no sábado, e eles mesmos faziam coisas no sábado que não podia. Então Jesus chama ele de hipócrita. Mas que problema tinha uma pessoa tirar um milho e comer no dia de sábado? Para os fariseus era pecado. Mas para Jesus isso não é pecado, irmãos. Se tirar uma fruta um dia de sábado para comer, isso não é pecado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Onde que está escrito isso? Está aqui, ó, 1 Samuel capítulo 21, se você quiser dar uma olhadinha aí. 1 Samuel capítulo 21, versículo 6, vai falar essa situação aqui que Jesus está falando, né? Que Davi e os seus companheiros chegaram lá no templo lá e comeram os pães da proposição, né? E eles comeram. Como entrou na casa de Davi e comeram os pães da proposição, quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei, que esse aqui é um ponto que muitas pessoas usam, né, para criticar os guardadores do sábado. Aí eles olham isso aqui e dizem assim, ó, tá vendo? Então pode transgredir o sábado e ficar sem culpa. Olha só o que diz aqui, ó. Ou não lestes na lei que, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Então, onde que está escrito a respeito disso aqui? Quando Jesus fala, não leste na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo. Então, se dá uma olhadinha aqui, ó, em Sofonias 3, versículo 4, Ezequiel 22, versículo 26. A gente vai dar uma olhadinha aqui nesse Sofonias aqui, ó. Sofonias capítulo 3, versículo 4. Vamos ver o que envolve aqui a respeito do sábado
nesse ponto aqui. Lembrando que a gente vai ficar falando do sábado somente aqui no Novo Testamento. Mas a gente só vai dar uma olhadinha porque Jesus fez esse comentário aqui, né? Ou não lê-se na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Vamos lá em Sofonias capítulo 3, versículo 4. Então aqui é o Sofonias capítulo 3, né? Sofonias capítulo 3, versículo 4. Lá fala dos sacerdotes, né? Mas a gente vai ler mais um versículo lá, ó, que está lá do lado, né? Os seus profetas são levianos, homens perfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Vamos lá mais dar uma olhadinha lá no outro, né? Que a gente viu. Então, vamos lá. Que diz assim, ó, Ezequiel 22, versículo 26. Aqui é Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Olha só o que aqui fala aqui, ó. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus aprovava isso aqui, irmãos? Deus estava aprovando isso aqui. Dos sacerdotes, né, não fazia diferença entre o limpo e o imundo. Dos meus sábados esconde, e assim sou profanado no meio deles. De maneira nenhuma Deus aprovava isso aqui. Então por que Jesus falou então lá que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa? Vamos voltar lá novamente? Então voltando aqui novamente. Ou não lê-se na lei que o sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo. Então por que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa? Para isso a gente vai ter que ler mais textos aqui no Novo Testamento. E Jesus vai chegar a esse ponto aqui. Vai falar a respeito desse ponto aqui mais na frente. Então para isso a gente vai mais para outros versículos aqui, ó. Versículo 8. Não, eu não vou sair desse foco aqui não, tá? Eu vou explicar esse versículo aqui. Mas vamos deixar o próprio Jesus explicar mais para frente lá. Ó. Versículo 8. Aqui, ó. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí muita gente diz assim, ó, tá vendo? Então que Jesus é o Senhor do sábado, então ele podia então transgredir o sábado. É isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia está falando? Por que aqui fala? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Você conhece aqui Êxodo 20, versículo 10? Lá fala que o quê? O que lá fala? Êxodo 20, versículo 10. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Êxodo 20, versículo 10. Que Êxodo capítulo 20. Por que fala lá que Jesus é o Senhor do sábado? Aqui. Versículo 10. Diz assim, ó. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O sábado do Senhor. Jesus falou o quê? Que ele é Senhor do sábado. Simplesmente, quem criou os céus e a terra? Quem foi que criou os seus? Deus. Jesus estava lá? Estava também. O Espírito Santo estava lá? Estava também. De quem é o sábado? De Jesus. É o sábado de Deus. É o sábado do Espírito Santo. E é o sábado também para ser guardado pelo povo de Deus, certo? Então Jesus fala, quando ele fala, eu sou, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, fala, ó aqui, de onde que ele tem tirado isso aqui, ó. Porque o sábado é de quem? O sábado é do Senhor. O sábado não é nosso, é especialmente do Senhor. E ele fez esse dia especial para nós descansar nesse dia. Mas vamos lá, vamos ver, vamos deixar a própria Bíblia, né, agora o Novo Testamento falando a respeito desse sábado. E nenhum desses versos que a gente acabou de ler aqui, nenhum deles, tá falando assim, ó, a partir de hoje não precisa mais guardar o sábado. Nenhum. Jesus não falou em momento nenhum isso aqui. Mas vamos continuar, vamos lá. Aqui vamos ler o versículo 10, aqui embaixo, ó, que aqui diz. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, né, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Perguntaram a Jesus, né? Olha só a pergunta. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Curar, irmãos, curar é trabalho? Curar é trabalho? Você ganha dinheiro para curar alguém? Até porque, eu não lembro onde está o versículo, mas você sabe. Que a gente ganha de graça, a gente tem que dar também de graça. A gente não pode vender. Lembra lá de Elias ou Eliseu, que ele falou, né? Que chegou lá esqueci o nome do rapaz lá, que foi curado de lepra.
se apresentou lá e depois ele foi querer pagar para Elias, né, por ter acontecido o milagre. Elias aceitou? De forma nenhuma. De graças recebeis, de graças dai. Milagres, irmãos, não é trabalho para ganhar dinheiro. Não é trabalho. Então fizeram essa pergunta para Jesus. É lícito curar no sábado? Porque curar para os fariseus naquela época era pecado no dia de sábado. Fazer milagre no dia de sábado. Quase tudo para eles era pecado. A gente vai ver mais na frente que até cuspir no chão para eles era pecado. Lembra que Jesus fez um milagre de que ele cuspiu no chão, fez um lodo ali, passou no olho lá do cego e curou o cego no dia de sábado? Então para eles aquilo era pecado, porque cuspiu no chão, eles achavam que estava regando a terra, e era um trabalho regar a terra, né? Então eles tinham esse pensamento aí. Mas vamos lá, vamos entrar dentro da Bíblia, vamos ver o que a Bíblia apresenta aí mais para frente. É lícito curar no sábado? Perguntaram. Ao que ele respondeu, Jesus respondeu então para eles, ó: qual dentre vós será o homem, presta atenção, que Jesus ia curar no sábado, fizeram a pergunta, né, se era lícito curar ou não. Aí Jesus faz a comparação assim, ó: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? E aí, será que eles tiravam? Lógico que eles tiravam de dentro do buraco. Era prejuízo financeiro para eles. O que eles faziam? Tirava sim, no dia de sábado, dentro do buraco, a ovelha, né? Não era um prejuízo financeiro para eles. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o quê? O bem. Jesus está ensinando aqui no capítulo 12 que você pode fazer o bem no dia de sábado. Ele não fala aqui, ó: logo é lícito no sábado vocês trabalhar no trabalho de vocês ir para a carpintaria, vocês construir casas. Jesus está falando isso aqui, que pode fazer no dia de sábado? O que Jesus fala que pode fazer no dia de sábado? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem, não trabalhar, fazer o bem. Visitar as pessoas, levar a cesta básica para as pessoas. Isso se você, na época dos fariseus, se você quisesse ajudar alguém, levasse uma cesta básica nas costas para ajudar alguém necessitado, meu amigo, os fariseus iam cair matando em você, porque você estaria carregando cargas, né? E Jesus fala que é lícito fazer o bem no dia de sábado, certo? E não trabalhar. Mas vamos lá, aqui ó, agora vamos aqui no capítulo 24, versículo 20, fica aqui pertinho. O que mais que Jesus vai falar aqui, ó? Mateus, capítulo 24. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O que tem nos ensinar isso aqui, ó? Jesus, né, falando da grande tribulação, ele estava falando para o povo judeu ali, ó: orai para que a vossa fuga, ou seja, quando começar a perseguição na época deles lá, não aconteça no sábado. Porque o que acontecia no sábado? Os judeus se reuniam no dia de sábado, né? Eles não trabalhavam no dia de sábado até hoje. Se você ir lá em Jerusalém no dia de hoje, lá você vai ver que é tudo fechado. Tudo fechado. Até os movimentos na rua é quase zero, porque as pessoas guardam o sábado lá. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Beleza? Até aqui tudo bem. Aqui está apontando somente para os judeus. Tudo bem. Mas vamos para frente, vamos ver dentro da Bíblia, do Novo Testamento, se realmente era só para eles, para os judeus. Até porque a gente viu lá no Antigo Testamento, quem não assistiu o vídeo lá no Antigo Testamento, fala que o sábado também era para os gentios. Você pode voltar lá no vídeo, né, que você não assistiu, e assistir lá e ver dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, que lá o sábado também era para os gentios, certo? Os estrangeiros. Então vamos lá, capítulo 28, aqui mais para frente um pouquinho, versículo 1. Aqui, ó, capítulo 28, versículo 1. Aqui, o que diz aqui, ó? A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Presta atenção agora nos detalhes aqui, ó. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Até aqui tudo bem. Em momento nenhum, a partir daqui, eles passaram a observar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Aqui não apresenta em lugar nenhum, porque Jesus ressuscitou no domingo, que o domingo se tornou um dia especial para se guardar e esquecer do sábado. Quando finalizou o sábado, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui falando do sábado, normal, né? Tranquilo. Aí aqui Marcos capítulo 1, versículo 21.
Estamos em Mateus, Marcos, capítulo 1, aqui do ladinho, versículo 21, vai dizer assim, ó, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, aqui é já uma situação de milagre, né, que Jesus faz no dia de sábado. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, né? Mais para frente que fala do cura do endemoniado, né? Mas aqui, ó, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus, ele é de costume, ele nos sábados ir para a sinagoga e ensinar, né, a Bíblia para o povo, certo? Mas vamos lá. Então, até aqui, esse versículo aqui também fala que o sábado, tranquilo, as pessoas continuavam guardando o sábado. Capítulo 2, versículo 23, isso aqui do ladinho, ó. Vou virar uma página aqui. Versículo 23, diz assim, ó, Jesus é Senhor do sábado. Aquela mesma situação que a gente viu lá no livro de Mateus, né? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiu os fariseus, vê, por que faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele respondeu, nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão ao sacerdote, e deu também aos que estavam com ele. Aí muita gente pode dizer, mais uma vez, muita gente pode dizer aqui que, tá vendo aqui, ó, Jesus está falando que o sábado não é tão importante assim não. Porque, mas quem estava certo aqui, irmãos? Se Jesus ele estava transgredindo o sábado, ele era pecador, então os fariseus estavam certos. Jesus estava transgredindo o sábado? Se Jesus estava transgredindo, ele era pecador, ele foi pecador, então ele não serve para ser o nosso Salvador. Porque até então a Bíblia afirma que Jesus, em momento nenhum, ele pecou, se achou pecado nele. Então, se Jesus estava pecando porque os discípulos estavam colhendo espiga para comer, então os fariseus que estavam certo. Então, hoje em dia, as pessoas que dizem que o sábado não é mais para se guardar por causa de uns argumentos como esse, dizer só porque Jesus colheu espigas, em momento nenhum Jesus fala que o sábado não tem mais importância. Em momento nenhum ele afirma isso. Como você acabou de ver ali, né? Falando que Jesus, né, é o Senhor do sábado e no dia de sábado é lícito fazer o bem, né? Ele não falou trabalhar, né? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então Jesus está afirmando aqui que quando Deus fez o sábado, ele fez o sábado para a humanidade, certo? Por isso que ele dá a explicação assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então o sábado foi feito por causa do homem e não o homem, não foi feito por causa do sábado, entende? De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E a gente viu lá nos 10 mandamentos, né? Quando fala lá o 4º mandamento, que o Senhor, o sábado é do Senhor. E quem é o Senhor? Deus. Quem é o Senhor? Jesus, o Espírito Santo, é o nosso Deus e Pai. Ele que criou todas as coisas e ele que estava lá no dia de sábado descansando. E o que acontece mais aqui? O homem da mão ressequida, né? Ressequida. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio quando Jesus falou essas afirmações? Porque é lícito, irmão, fazer o bem no dia de sábado. Ele não fala que trabalhar no dia de sábado. Ele fala, é lícito ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio, porque os argumentos de Jesus eram verdadeiros, irmãos. Ele não estava incentivando o povo aqui a trabalhar, né? Largar de ir para a sinagoga para ficar em casa trabalhando em qualquer atividade. Jesus não falou isso em momento nenhum. Mas vamos lá. Capítulo 6, versículo 2. Vamos ver aqui, próxima página aqui, ó. Capítulo 6, versículo 2. Olha só o que diz aqui, ó. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Isso era um costume de Jesus ir todos os sábados para a sinagoga. Aí muitas pessoas podem falar, mas ele ia para a sinagoga porque ele era judeu. Ele ia para a sinagoga porque era judeu. Se não fosse judeu, nem ia. Então, esses são os argumentos que as pessoas dão, né? Para dizer que o sábado não tem mais a sua importância. Mas vamos lá. Capítulo 15, versículo 42.
passar mais umas páginas aqui. Capítulo 15, versículo 42. Aqui. Vamos lá, aqui diz assim, ó. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, preste atenção nos detalhes, ó. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, ou seja, de tardezinha, antes do sol se pôr, na sexta-feira, por ser o dia da preparação, ou seja, sexta-feira, se você vê lá no Antigo Testamento, é o dia da preparação. A véspera do sábado. Vindo José de Arimateia, ilustre do membro Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Isso aqui é a história que você já conhece, mas é a véspera do sábado. Capítulo 16, versículo 1, aqui mais embaixo, ó, que diz assim, ó. Então, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo. Se você vê lá no Antigo Testamento que a gente leu, a gente viu que não podiam comprar coisas no dia de sábado. E o que acontece aqui? A ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, as pessoas só compraram, as mulheres, né, só compraram as coisas para embalsamar Jesus depois que passou-se o sábado. Ou seja, depois do sábado as pessoas ainda continuavam, depois da morte de Jesus, as mulheres continuavam guardando o sábado. A gente vai ver mais em detalhe aí mais para frente. Mas vamos ler em Lucas capítulo 4, versículo 16. Mais um pouquinho para cá. Lucas 4, 16. Diz aqui, ó. 4,16. Jesus prega em Nazaré, rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus ele ia para a sinagoga como costume. Ele tinha o costume de ir para a sinagoga no dia de sábado. Então ele ia, todo sábado ele ia. Mas vamos lá. Capítulo 4, versículo 31. Vamos lá, capítulo 4, versículo 31. Aqui. Que diz assim, ó. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Mais uma vez mostrando que Jesus estava na sinagoga ensinando no dia de sábado. Capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. E são muitos versículos, irmãos, na Bíblia que falam a respeito do sábado. E interessante que não tem nenhum falando do dia de domingo aí para guardar o dia de domingo. Nenhum. E as pessoas ensinam isso por aí, dizendo que o dia de domingo agora é o dia de descanso. Mas a Bíblia não apresenta em versículo nenhum da Bíblia, nem no Velho nem no Novo. Mas vamos lá. Capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com a mão. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Então não era lícito para os fariseus debulhar o milho ali para comer no dia de sábado. E acrescentou-lhes, o filho do homem é senhor do sábado. Versículo 6. Mais uma vez sucedeu que outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Mais uma vez no dia de sábado. Os escribas e os fariseus observando-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Os fariseus tinham ciúme de Jesus, tinham inveja de Jesus. Jesus fazia o que era certo e os fariseus ficavam irritados por isso. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Mais uma vez Jesus fala aqui, salvar a vida ou deixá-la perecer, né? Então aqui, meus amigos, todos os versículos que a gente leu até aqui mostra que o sábado é guardado. Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga no dia de sábado. Ele não estava transgredindo o sábado por estar fazendo milagre, porque fazer milagre não é trabalho, não é trabalho. Muita gente fala, não, mas Jesus ele fez cura no dia de sábado. Mas cura, amigos, não é trabalho. Se era trabalho, então Jesus pecou. E se Jesus pecou, então ele não pode ser o nosso Salvador, porque até onde eu sei Jesus, a própria Bíblia afirma que ele não pecou em momento nenhum. Por isso que ele é digno de ser o nosso Salvador. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito não sabe fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então eles não tinham argumentos, né, para falar sobre isso, porque Jesus estava certo. O sábado é o dia especial sim de fazer o bem. Capítulo 13, versículo 10. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Mais uma vez Jesus, né, falando a respeito disso. Capítulo 13, versículo 10. Olha só o que diz aqui. Vamos ver, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Normal.
que até aqui está tudo bem. 6 dias que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado e não no sábado. Então ele estava falando aqui, né, os fariseus, né, estava afirmando, o chefe da sinagoga, estava afirmando então que fazer milagres no dia de sábado era pecado. Ele, né, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, não tem lugar nenhum que afirma que fazer milagre no dia de sábado era pecado. Deus não ensinou isso para o povo de Israel em momento nenhum. Então isso aqui era ensinamento dos judeus, dos fariseus, né. Vamos lá, que mais aqui, versículo 15. Disse-lhes, porém, o Senhor, Jesus falou assim, ó, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Tá vendo como Jesus chama eles de hipócritas? Porque eles estavam ensinando para o povo não fazer coisa no sábado, mas eles mesmos faziam coisa no sábado, né? E o que acontece? Lembra que eu falei que nós tínhamos lido aquele versículo lá que os sacerdotes transgridem o sábado e ficam sem culpa? Então, eles faziam isso aqui no dia de sábado e eles ficavam sem culpa. Eles não se acusavam por causa de estar fazendo isso. Agora, porque Jesus estava fazendo um milagre no dia de sábado, ele era culpado por causa disso? Então, na mente deles, eles ficavam sem culpa porque tirava o boi lá e levava para outro lugar e não tinha problema nenhum. Agora, porque Jesus fazia um milagre no sábado, tinha esse problema. Jesus estava pecando por causa de fazer isso. Versículo 16 diz assim, ó, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então Jesus veio para libertar as pessoas da prisão de Satanás. Então Jesus não podia, tem que deixar, né? Deixar as pessoas presas. É isso que os fariseus queriam. Entendeu? E Jesus veio para mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Enquanto os fariseus estavam ensinando tudo distorcido, que no Antigo Testamento não ensinava essas coisas. Mas vamos lá, capítulo 14, versículo 1. Eu falei, irmãos, que não vai dar para mim fazer um vídeo só, senão o vídeo vai dar mais de hora. Então vou fazer só 30 minutos, falta só 3. A cura de um hidrópico. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. Jesus, amigo, toda a oportunidade que ele tivesse de fazer um milagre no dia de sábado, ele não ia deixar passar. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? E aí? Será que os fariseus deixavam o menino lá dentro do buraco só porque era dia de sábado? Mas é lógico que não, ele ia tirar com certeza o filho dele de dentro do buraco. Se caísse um boi dentro do buraco no dia de sábado, você acha que ele não ia tirar? Lógico que ele ia tirar. Então Jesus, por ter feito um milagre ali, né? A pessoa estava aprisionada numa doença há muito tempo. Jesus foi lá, fez um milagre, pronto, estava pecando. Aí o outro lá que tirava o boi de dentro do buraco, fazia o maior esforço, e esse não estava pecando. Certo? Então quem estava certo aqui? Em todos esses argumentos que a gente acabou de ler, toda essa leitura, Jesus sempre esteve certo porque ele veio mostrar, irmãos, o verdadeiro sentido de guardar o dia de sábado, certo? Ah, mas o sábado era somente para os judeus, aí só está falando do sábado entre Jesus, o povo judeu, só entre eles. Não tem nenhum gentil aí, ou depois que Jesus morreu, ninguém mais guardou o sábado. Será? Será que era isso mesmo? Então a gente vai deixar para o próximo vídeo para a gente continuar falando a respeito do sábado aí mais para frente, e você vai ver no próximo vídeo que lá depois de Jesus, que Jesus morre, as pessoas continuaram guardando. Paulo continuava guardando o dia de sábado. Em momento nenhum Paulo nas suas cartas ele ensinou que o sábado foi abolido porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E tem um versículo lá que é muito polêmico, que a gente vai ver mais no finalzinho dos vídeos aí, que falando a respeito do sábado, né? Que muita gente usa aquele versículo para dizer que o sábado, né, já foi abolido. Mas, irmãos, até esses que a gente viu, nenhum deles ensina que Jesus transgrediu o sábado. Em nenhum momento fala que Jesus ensinou isso para o povo, que o sábado não tinha mais a sua importância. Como que Jesus ia fazer isso? Se Jesus, ao criar o ser humano, lá no Jardim do Éden, criou Adão, já fez o sábado para o homem descansar, e depois colocou ali nos 10 mandamentos, entregou para Moisés o sábado para o povo descansar. Na época que Jesus estava aqui, ele ensinava o sábado é um dia especial para o povo descansar e ser liberto do pecado.
liberta suas doenças, e Jesus curava mesmo. Então, eu continuo do lado de Jesus. Aqueles que acreditam que os fariseus estavam certos, vão continuar seguindo aí, né? Dizendo que o sábado foi abolido. Mas a gente vai ver mais dentro da Bíblia, mais a fundo, mais nos capítulos adiante aí, até o último versículo que fala sobre o sábado, a gente vai chegar até ele. Vamos ver se algum deles vai falar assim, ó, a partir de agora, Jesus morreu na cruz, não precisa mais guardar. A gente vai olhar todos eles. Então, meu amigo, estude a Bíblia, faça igual Jesus ensinou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examine, amigo. Examine a Bíblia com o coração aberto. Jesus está sempre batendo na porta do coração, né? E a gente tem que estar disposto a ouvir a sua voz e abrir a porta. E vamos aceitar a mensagem de Deus, irmãos, que é melhor para nós. Então, o sábado, até aqui a gente está vendo. E a gente vai ver todos os outros que a gente vai ver mais pra frente. Vai falar que o sábado ainda hoje é válido. E serve para todo mundo. O sábado foi feito para a humanidade inteira. Então, Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo aí falando sobre o sábado. Tchau, tchau.